Muito bem, queridos alunos e alunas aqui do London, aqui o professor Edmar, Geografia do Brasil, para mais comentários a respeito de questões importantes dos vestibulares mais recentes aqui para a gente treinar, beleza? Sejam bem-vindos, vamos lá. Bom, na apostila 7, Geografia do Brasil, um dos temas importantes são os meios de transportes no Brasil. Um tema de importância estratégica, logística, transporte, deslocamento de pessoas, mercadorias, enfim, um tema muito importante da geografia. Nessa questão do último vestibular da FUVEST, segunda fase, nós tivemos uma questão que abordou esse assunto. Então, vamos acompanhar aqui juntos, ó. A rodovia Rio Santos, trecho da BR-101, foi construída ao longo da região litorânea paulista e sul fluminense. Fluminense aqui, Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro. Como parte de um projeto nacional vigente e imposto naquele período. Desde então, uma série de empreendimentos foram instalados, como a usina nuclear de Angra dos Reis, no município, né, de Angra dos Reis, e o porto e terminal Almirante Barroso da Petrobras em São Paulo, né, na Baixada Santista. O discurso de que a Rio Santos estaria favorecendo uma região praticamente desabitada também está presente nas publicações oficiais do Ministério dos Transportes daquela época. Na Biblioteca Nacional é possível ter acesso a uma publicação elaborada em 1973. Vocês lembram o que estava acontecendo no Brasil em 73? Vocês têm essas noções, né, cronológicas? É claro que você não vai ficar decorando datas, mas ter noções a respeito de alguns momentos, né, marcantes da história do Brasil é fundamental para os vestibulares. Na Escola Superior de Guerra, ESG, Escola Superior de Guerra, é comentada nas aulas de História do Brasil, que caracteriza a Rio Santos como uma rodovia com aspectos pioneiros de colonização, ou seja, em que as pessoas estão chegando lá e se estabelecendo lá pela primeira vez, em que não havia ninguém, que são os primeiros a ocupar essa região, esse território. Aqui tem um mapinha que eu coloquei no próximo slide de forma ampliada para a gente poder. Vou puxar aqui, ó, para a gente poder acompanhar. Então, o que que é essa tal de Rio Santos, esse trecho da BR-101? É uma rodovia muito importante do Brasil, enfim, ó, tá vendo essa linha vermelha que eu estou acompanhando aqui com o cursor? Olha a legenda aqui, ó, rodovia Rio Santos. Então, é uma rodovia que vem aqui, ó, margeando, beirando o litoral do estado de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro, ligando, como o nome sugere, a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Santos, aqui em São Paulo, tá bom? Você vê na legenda também, as bolinhas vermelhas são comunidades quilombolas. Todo mundo lembra o que que são comunidades quilombolas? São comunidades habitadas ali por algumas dezenas ou centenas, quem sabe, né, as maiores por alguns milhares de indivíduos, que são descendentes, netos, bisnetos, tataranetos, né, principalmente hoje em dia tataranetos, enfim, de pessoas escravizadas lá no período da escravidão, que conseguiram fugir das fazendas onde viviam, né, na condição de escravo, e se estabeleceram em lugares isolados, de difícil acesso, para viver livres. E aí foram, né, vivendo ali, foram tendo filhos, e foi passando o tempo, e hoje esses lugares, essas comunidades, são chamadas de comunidades quilombolas. Tá bom? Dá para ver que tinha muitas comunidades quilombolas no trecho da Rio Santos? Sim, e é isso justamente que é a questão, né, que a FUVEST está querendo que você observe para poder responder corretamente a questão que vem a seguir. Então, qual é a questão? O que que a FUVEST pede para a gente? Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui, para a gente poder acompanhar. Vejam só, é uma questão de segunda fase, FUVEST, segunda fase, e olha o comando da questão. Relacione o excerto, ou seja, aquele texto, e o mapa, que a gente acabou de ver, para responder. Item A. Cite um aspecto econômico atrativo no eixo considerado. O que que tem do ponto de vista econômico
de interessante, de potencialmente lucrativo, vantajoso, que a gente pode mencionar nessa região do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro? Turismo, gente, turismo. Ó, essa é uma foto que eu separei da praia de Boiçucanga. Já foram para Boiçucanga, conhecem Boiçucanga? Pensa numa praia bonita, é um lugar paradisíaco, enfim, é um dos muitos locais cortados pela Rio Santos. Ó, e essa foto não foi por acaso. Olha a Rio Santos passando aqui, ó, gente. Essa é a Rio Santos. Então é um lugar lindo. É um lugar que passa por Ubatuba, que passa por Paraty, lugares paradisíacos. Então tem um grande potencial turístico pela beleza das praias. Além do turismo, então você poderia citar, escrever aqui, né? Um aspecto econômico atrativo na região ou no eixo considerado é o turismo, por possuir praias muito bonitas, atrativas e muito visitadas, né? Com grande potencial, turístico. Um outro fator que você poderia ter citado é a pesca. Tem um certo potencial pesqueiro ali, enfim, então a pesca também seria. E a exploração de petróleo, é uma região que a gente sabe que tem muito petróleo nessa área, tá? Mas, sobretudo, acho que o turismo seria um exemplo aqui muito interessante. Turismo, pesca, petróleo estaria aí de bom tamanho. Atividade portuária também, né? A existência de portos, importação, exportação. Porto de Santos é um próprio exemplo disso, o maior porto do Brasil. Mas acho que o turismo seria o melhor para você citar como um exemplo aqui importante, tá bom? O item B. Explique um impacto cultural negativo da construção da rodovia. Aqui o seu senso crítico, né? Seus conhecimentos a respeito da cultura, da sociedade, enfim, serão exigidos. Por que que eles mencionaram quilombolas? Por que que eles colocaram na questão, deixa eu voltar aqui, ó. Por que que eles fizeram questão de destacar comunidades quilombolas, tá? Nesse mapa, e o que que isso tem a ver com a resposta do item B? Eles estão querendo que você escreva justamente quais foram os prejuízos sofridos pelas comunidades quilombolas. Aqui eu coloquei uma foto, ó, de um grupo de pessoas num evento, num quilombo, né, numa comunidade quilombola, inclusive com cartaz aqui, ponto de cultura quilombola. A cultura quilombola, cultura tradicional, passada de geração em geração, dos escravizados, a capoeira, a culinária, a agricultura de subsistência, enfim. E de que maneira essa cultura quilombola foi impactada negativamente? É quase que óbvio. Com a construção dessa rodovia, pessoal, houve um grande movimento de especulação imobiliária, de loteamento, de construção de casas, casas de alto padrão, muitas vezes, de valorização dos terrenos, de ocupação desordenada. Vocês já viajaram para o litoral? Já foram para Santos, Guarujá, São Vicente, enfim, já viram quantas casas, bairros, enfim, uma região muito habitada, principalmente nas férias. Vai no Réveillon, vai no Carnaval, uma região lotada de gente. E o que que ajudou essa região a ficar tão lotada assim? A construção da rodovia Rio Santos, que deu acesso, né, a essas praias. Para os quilombolas, isso foi muito ruim, porque eles acabaram sendo expulsos, eles acabaram perdendo suas terras, eles acabaram tendo uma espécie de invasão, né, de pessoas, enfim, turistas e moradores não quilombolas, que contribuiu para uma espécie de solução, né, degradação, de prejuízo dessa cultura quilombola. Então, a sua resposta no item B deve girar em torno dos prejuízos sofridos pelas comunidades quilombolas pela intensa ocupação do território por pessoas, moradores, turistas, depois da rodovia. Tá bom? E o item C, aponte e explique um aspecto do contexto histórico no qual ocorreu a construção da rodovia em questão. 1973, eu vou voltar aqui para o enunciado para destacar, ó, 1973. O que está acontecendo no Brasil em 1973, pessoal? Deixa eu até mudar aqui agora, aqui, para destacar essa fotografia. Quando você vê essa fotografia aqui, né? O que que vocês acham que eu digitei no Google para que aparecesse essa fotografia como um resultado?
Exatamente, ditadura militar, né? Então, o Brasil vivia uma ditadura que havia começado em 1964, que duraria até 1985, 21 anos de ditadura. Então, quando essa rodovia foi construída, foi bem no auge dessa ditadura, o período chamado de milagre econômico. Então, apontar e explicar um aspecto do contexto histórico. Então, primeiro você tem que escrever que era o período da ditadura, tá? E que a ditadura foi, né, famosa e tal pelo autoritarismo, pela falta de diálogo com a sociedade ou com vários setores da sociedade, principalmente esses mais fragilizados, quilombolas, indígenas, enfim, né, movimentos sociais, não podia ter sindicato, não podia ter isso, ou quando tinha eram muito cerceados, enfim, então não tinha debates e diálogos e contestações e oposições liberados, né, permitidos durante a ditadura. Então havia essa truculência, né, essa violência expressa, inclusive, nessa foto, praticada pela ditadura. Então, o que que essa forma de agir da ditadura, de truculência, de violência, de não permitir oposição, tem a ver com essa construção da rodovia. A construção da rodovia foi feita de forma autoritária, foi imposta, sem levar em consideração os impactos ambientais, sociais que algumas comunidades, algumas áreas iriam sofrer. Inclusive, do ponto de vista ambiental, percebam também, além das comunidades quilombolas, que existem muitas áreas de preservação. Lembrando que é uma região de Mata Atlântica, e a Mata Atlântica é um hotspot, é uma área muito frágil, muito degradada, enfim. Então, tanto do ponto de vista do meio ambiente, como do ponto de vista das comunidades tradicionais, houve aí uma espécie de desrespeito, né, de violência, de agressão relacionada à construção dessa rodovia, ok? Então, essa foi a questão da FUVEST sobre meios de transporte no Brasil, bem atual, bem complexa, né, desafiadora. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.